Olá pessoal, tá começando o Drumete Completo, o seu podcast com os assuntos mais relevantes da atualidade e também com os melhores convidados, dando já aqui um alô especial para toda a nossa equipe que tá presente aqui, nosso diretor Clovinho Maromba, Iago Lomeu aí comandando os stories, as artes e tudo mais da social media, meu mano Baltazinho aqui, salve. à minha direita, e ele que não avisou pra ninguém, mas ele tá trabalhando há um tempo já como cover do Juninho Pernambucano, o nosso amigo professor de marketing, palestrante, muito obrigado por estar aqui. Prazer te receber, Felipe Fox. Prazer todo meu, cara. Obrigado. Obrigado pela presença aí. Fiz essa brincadeira porque, pô, a gente perguntou se ele tava aparecendo com o Juninho. Ele ficou tão feliz, né, cara? Porque ele tá lembrando do Juninho Pernambucano. Cara. Fico lisonjeado. Eu acho ele um cara muito bonito, cara. E, pô, o Juninho é um cara, além de tudo, ele se veste bem, né? Um cara exato, cool. Não, pô, o cara tem um estilo. Um diferencial do Felipe, que eu posso dizer com conhecimento de causa, é a fonética dele, né? Ele tem uma fonética, é a CR que se fala, né? A SMR? A SMR. Você trabalha com isso também, a SMR? Não, é resquício do rádio, na verdade. Mas não. Fico lisonjeado. Obrigado. Com 15 anos ele já mandava assim na sala de aula, entendeu? Na época era questão de zoeira? Era. Hoje a gente vê que é talento. Obrigado, cara. Obrigado. Então, mas já avisar pra rapaziada que tá assistindo o nosso programa aí, galera. Assiste o nosso programa pelo Instagram, pelo YouTube, todas as redes sociais, TikTok. Se você quiser também, pelas plataformas de áudio, Amazon Music, Spotify, o Drumete Completo tá lá. Com esse nome, dificilmente você não vai encontrar o Drumete Completo. Colocou o Drumete Completo, ou é o nosso podcast ou é alguma receita, né? Como diz que o vai te ajudar, que vai te ajudar. Então, deu certo. Mas já que o Baltar entrou nessa coisa do tom de voz do nosso amigo Felipe Fox. Então, lembrei do Magrinho, né? Na Fox! A gente tinha um colega que tinha uma vinheta assim, tudo que era de zoeira ele vinha e falava, na Fox! A Fox tinha isso, né? Mas agora, falando sério, Felipe, a gente tive uma lembrança ali fora agora, quando a gente entrou, né? Que o Baltar, quando falou de convidar você e tal, eu lembro quando tu me indicou um programa pra eu tentar fazer um programa de rádio sozinho de casa, uns 15 anos atrás. Então a gente encontra uma pessoa assim, aquela história do efeito borboleta, né? A gente encontra uma pessoa, 15 anos atrás, estamos fazendo coisas parecidas, de repente a gente rodou o mundo, fez mil coisas, a gente encontra aquele cara, ele tá naquele mesmo caminho, só que, pô, com muito mais êxito, com um trabalho realizado, com tudo isso. Então eu queria assim, Felipe, você, pô, um professor de marketing, né? Um palestrante, como eu falei aqui, você também é empresário, tá nessa correria do audiovisual, etc. Eu queria que você falasse pra gente desse começo, né? Aquele sonho do menino, de repente, de já trabalhar com locução ou com algo do tipo, como o Baltar lembrou, e o momento que isso aflorou e você falou, não, cara, além de tudo, eu quero trabalhar com isso aqui também. Cara, isso é maravilhoso, assim, maravilhoso. Você tocou num ponto aí que é inegável. Quando a gente encontra algo que você, de fato, para e pensa assim, cara, eu gosto disso. Eu acho que sempre foi assim, na verdade. Com relação ao lance do programa da rádio, né, da rádio online, é o seguinte, nós crescemos, né, nós três somos da mesma geração, nós crescemos naquele momento do primórdio da web rádio e o início da disseminação do ei, você realmente quer fazer isso? É possível, né? E a gente conseguiu viver esse momento, poder aprender com esse momento, porque assim, pense, era muito difícil, posso falar assim, mais para mim, era muito complicado, porque, cara, eu era muito jovem, adolescente, morador da Baixada. Você eu não tinha referências, assim, de coisas legais. Por exemplo, não tinham muitos projetos legais na época que pudessem ensinar pra gente alguma coisa relacionada à comunicação, uma coisa e tal. E se tinha, não era acessível. Assim, não conhecia. Eu desconheço, na verdade, até hoje. Então, cara, eu me lembro que uma vez, aí na época do MSN ainda, isso tem bastante tempo, eu tava conversando com um amigo dele, mandou um link e falou assim, cara, escuta essa rádio, o nome era radioroots.net. Eu acessei, falei assim, tá, vamos dar uma olhada, que lance é esse, né? Aí eu vi, cara, eu escutei um cara de São Paulo fazendo uma locução assim, putz, impecável, a constância da voz dele era sensacional. E eu falei, isso é bom, cara, isso é maneiro, e pô, tinha música muito boa, e eu passei a ouvir. Então ele sempre mandava um abraço, não sei o que e tal, e a gente falava no chat e rolava. Daí, nessa pegada de começar a escutar, um dia um amigo falou assim, putz, deixa eu te falar, fui eu que te mandei a primeira vez o link, e pô, eu sou amigo do locutor. Falei, cara, que maneiro. Ele falou, pô, tu tem uma voz maneira, você devia fazer um teste. Eles abriram contratação. Falei, pô, não, que isso, tá doido, não tem condições, pô. Eu tinha 14 anos, pô. Ele falou, pô, o que eu vou fazer? Não sabia nem, pô, não rola. Ele falou, cara, faz, isso aqui e tal. Daí, eu bati um papo, inclusive, com esse locutor.
que é um grande amigo até hoje, o Luiz Fernando Ventura, que foi o cara que abriu a porta pra ele e falou assim, não, cara, você acho que vai dar bom aí. O cara me ensinou locução, me ensinou a forma certa de respirar quando você tá falando, e como é que você consegue, de forma tranquila, fazer com que as pessoas compreendam o que de fato você tá falando, né? Cara, daí depois disso o caminho foi bem mais de boa, assim, eu parti pra faculdade de publicidade, tive minha própria web rádio quando eu era adolescente, né, Vinícius? É isso aí. Isso foi uma experiência muito legal, entre outros amigos, a gente pôde aprender muita coisa junto e tudo mais. Depois disso veio a faculdade de publicidade, eu comecei a trabalhar na área de web TV, depois trabalhei como repórter de web TV durante muito tempo, e fui fazendo outras coisas, galgando outras coisas e passando por aí. O resto é onde a gente está agora, né? Com a produtora de vídeo, com o professor de marketing, palestrante. Não, cara, tu falou da locução, uma parada que nem tava no script pra gente falar aqui, né? Não que a gente tenha um script, né? Mas tem alguma coisa, tem uma base, finge que tem. Ele falou uma parada que é muito legal. Eu sou curioso, né, cara? Eu assisto coisas que eu não gosto, às vezes, de curiosidade. Por curiosidade mesmo, assim, não digo nem filme, né? Mas às vezes eu sou vidrado em jornalismo. Então, às vezes... Aí, durante essa época de transição de governo, que tinha aquela ameaça de golpe, o caraca e tal, aquela coisa toda, eu comecei a ver Jovem Pan para poder tentar entender o contraponto. Peraí, pô, tá nítido que tá acontecendo tal coisa. Vamos ver o que o outro lado tá falando ali, para poder... Aí eu comecei a perceber uma coisa, cara, tinha um cara na Jovem Pan que me... Mesmo ele falando coisas que eu não concordava 100%, apesar de ele ser o âncora, ele não opinava muito, mas a voz do maluco... Se eu encontrar esse cara, eu vou mandar pra você. É aquilo que você falou. Eu achei que ia beijar ele. Não. Ele é a mesma sensação ruim que você tem com um narrador ruim. Agora tem essa coisa de ver jogo pirata na internet, né? Eu não que eu faça isso também, né? Óbvio, eu pago meus streams e tal, mas... Aí tu vê o jogo pirata, aí tem 10 narrações ali embaixo. Não sei se você já pegou esse lance que tá rolando agora. Tem 3, 4 tipos de narrações ali embaixo. Você escolhe qual narrador... Amigo, às vezes não dá pra aturar nenhum. Total. Porque não é só gritar, mano. Não é só falar bola pra fulano, bola pra ciclano. Rola uma sensação agradável. Tanto que o ASMR é algo nessa linha. A mulher esfregando a porra de uma unha no troço aqui. E então, quando tu falou isso, me abriu esse gatilho desse cara da Jovem Pan. Fora que o áudio da Jovem Pan é muito maneiro. Por eles serem rádio também, eles têm aquele gravão, aquele bonitão. Mas esse cara, quando fala, falou, poxa, que eu tenho uma locução muito boa. Eu me lembrei desse cara. E realmente, cara... Parece que antigamente era assim, né? Tem uma voz ruim, não serve, não vai trabalhar nunca aqui. Agora parece que é o contrário, pô. Nem precisa ter voz boa, não. Vem aí. Hoje é um espaço muito mais democrático, né? Hoje a pessoa, assim, eles estão muito mais preocupados. É um preceito do marketing isso. Em ter gente como a gente. Né? Uma pessoa que você escuta, que você tá vendo, que você cria algum tipo de aproximação. Eu acho que hoje esse é um dos preceitos hoje mais importantes. O auge disso, né? Até... Foi bom agora aqui esse troca-troca de vocês aí, com todo respeito, lá ele. Mas boa noite, tá? Te dar a sua caneca aí, que você já até tomando sua água. Eu quero trocar presente com você. Eu trouxe pra você um busto 3D. Ele é um gentleman. Ele sempre foi um gentleman aqui, gente. Uma francesa. Obrigado. Ó, levando Pedro, não é pra você brincar, tá, Pedro? Isso aqui é do papai pra botar na prateleira. Obrigado, vou deixar aqui. Adorei, obrigado. Tá? Pode levar pra tomar seu cafezinho. E eu queria comentar aqui que foi legal essa leitura que o Amaral fez com você agora no início, porque já é uma leitura diferente minha, pela questão que a gente tem uma visão sabotada em relação às vivências do dia a dia. E a gente estudou junto, né? Acho que uns 5 ou 6 anos da nossa vida. E a gente começou a estudar no ensino médio. E depois a gente começou, inclusive, a fazer revoltas dentro da escola das irmãs. Isso rolou. E tem até te fazer uma pergunta misteriosa, que tem um mês que um amigo nosso, o Ian, até mandar um salve para ele, que estudou com a gente, e mandou que Nova Iguaçu estava em festa, comemorando aniversário de Dona Irmã Ieda. Ah, que maravilhoso! Cara, a Irmã Ieda, ela foi uma pessoa importantíssima na nossa... A gente costuma falar o seguinte, né? Que o IESA molda caráter, o que era o sistema, né? E o que era ser manifestante, entendeu? O IESA molda caráter, né? Isso é legal a beça. A Irmã Ieda, ela foi uma figura icônica beça na nossa juventude, que ela era a irmã que era a diretora da escola, né? Só que o que acontece? Nós estávamos numa escola católica e com regras, assim, muito bem definidas. E nós, assim, eu e Vinícius, nós éramos pessoas, assim, super revolucionárias, né? Questionadoras, né? Total. Não, assim, isso a gente pode falar com tranquilidade. Tanto eu quanto o Vinícius, a gente cresceu em um ambiente onde nós éramos
voltado sempre a questionar. Né? Assim, você vai Questionadores. fazer isso aqui, mas por que eu tenho que fazer isso? Tá errado. Não. E, né, a partir disso a gente tentou trazer isso pro nosso ambiente escolar e, obviamente, deu muito Deu ruim. Eu digo que pro Felipe não deu tanto ruim por conta desse jeito dele. Ele tem um jeito, ele ganhava as irmãs todinhas, entendeu? Veja bem. Lembra do Veja Bem? Não, o Veja Bem era a frase do Felipe. O Felipe começava... Veja bem, lembra? Isso rola até hoje. Rola cara. até hoje, rola, se veja bem. Rola, inclusive dentro da universidade, quando eu tô dando aula, rola. Porque hoje você é o professor que apesar que na universidade, tu, pô, não tem saco pra virar pra um cara marmanjo e falar assim, pô, vamos se comportar aí, Mas, né? por exemplo, eu dou aula no curso técnico de publicidade também. Daí vamos lá. Aí são jovens de 14, 16, 18 anos. Aí quer dizer, você tem que ter uma paciência diferente também. Sim, lógico. Porque daí o cara, por exemplo, às vezes o cara ele tá num mau dia e por conta dos hormônios, ele acaba achando que ele pode falar com qualquer um de qualquer jeito. Você tem que parar e absorver toda aquela raiva que ele traz e joga em cima de você, olhar pra ele e falar assim, querido, veja bem. Acho que você está indo por um caminho equivocado. Vamos repensar essa atitude aí? Vamos tentar pesar isso? É mais ou menos. Não, eu botar essa coisa de porque é marmanjo, não toma esporro. Meu irmão, tudo bem que eu acabei a faculdade, já tem era outra era mesozoica da Terra, tudo bem? Mas, porra, meu irmão, eu via muito marmanjo tomando esporro, Ter sim. vergonha de tomar um esporro na faculdade. Na escola é uma coisa, Não, pô. Vinícius, as pessoas não pensam assim não, cara. Porque a gente... Infelizmente. Lembra que a gente chegou a fazer atos, né? A gente só não... Quando ele fala revolução, é fechar o ensino médio todo amarrado com um saco de lixo e descer a escada gritando. Quando a gente fala de revolução... Mas era por causa do lance do lanche coletivo lá que deu ou não? Porque lembranças. nós estávamos Porque lanche vendendo coletivo sempre mais... dava problema, a gente né? estava vendendo mais do que a cantina. A verdade é essa. Vamos falar aqui agora. 15 anos depois abrimos o arquivo. Meu Entendeu? Deus. Espero que o Davi esteja assistindo isso. Ele Salve vai, pro não. Davi. Vão assistir, Salve manda. pro Pode mandar um Davi. beijinho pra ele, pra quem Davi, você quiser. meu querido. Tamo Tá? juntos. É o nosso... Aí vocês começaram a vender lanche e começaram a vender E a mais gente do que a levava cantina. lanche de casa pra arrecadar dinheiro pra nossa formatura. E a cantina, cara, com aquelas tias lá que... Cara, você sempre foi filha da mãe também nesse ponto. Que as tias que tinha lá... Esse me cara amavam. aqui... Não, se amarrava. A gente tratava elas muito bem. Mas Sim. todas elas puxaram cadeia. A gente tem certeza disso até hoje. Porque elas eram aquelas coroas de cantina mesmo, que tem a tatuagem no braço e vira assim um purê de batata dentro. total. E elas são uns anjos. Amo todas elas. Mas que alguma ali puxou cadeia, Com puxou. certeza, cara. E aí, cara, o dono da cantina, ele pagava um dinheiro pra escola, porque dentro do IES é um mundo. Tem uma cantina, tem um restaurante, tá ligado? A gente passava o dia lá e o cara tava perdendo dinheiro. Aí ele foi reclamar lá e do nada, do Neida, né? Proibiram a gente de vender nossos lanches. Isso aconteceu. Não, eu trabalhei numa escola que era assim, a galera podia levar o seu lanche. Só que a galera no ensino médio, o terceiro ano, meu irmão, ele veio pra roubar, matar e destruir, né? É Porque isso. o cara vai até o segundo ano com um tipo de conduta. Quando ele chega no terceiro, ele fala assim, meu irmão, agora eu vou deixar minha marca. Parece que é assim, né? Aí a galera lá começou a levar lanche coletivo. E aí começou a dizer que não podia, não. Você pode levar o seu pão com mortadela. Mas não pode juntar 10 colegas e comprar 10 pães e 1 quilo de mortadela e sentar na mesa e comer. Olha que loucura. Aí começou a ter uma rebelião dos caras lá. Eu era professor já na época, né? E começou a ter uma discussão lá sobre isso. E eles chamavam de lanche coletivo. Não pode. Cada um pode trazer seu sanduíche, mas tu não pode abrir R$1 de pão aqui na mesa. A gente era bem organizado. Pra aprontar, a gente é organizado. Quando verdade. o professor saía da sala, a gente tinha coisa de 10 minutos de corredor livre. Era o suficiente pra quem precisava se beijar, Era pra quem total. precisava bater em Botar alguém. um peido alemão escondidinho. Não, a gente teve que parar porque a gente teve um problema com um amigo nosso. Ele vai rir agora dessa piada, né? Mandar um beijo aqui pro nosso amigo Renan, né? Que ele teve um grande problema que a gente chegou no momento que a gente perdeu a noção do merece. Ah, não, é complicado. Brincadeira do merece. Violência física. merece. Fosse hoje, tava na Record, na Globo, Não, eu passando. pensei que tu ia falar do peido alemão. Porque São outros tempos, Não, Vinícius. peido alemão era Outros fichinha. a gente é outros acabou tempos, com a outros aula tempos. no andar, pô. A gente acabou Não, com na o andar. verdade, quem acabava com a aula na nossa sala não era peido alemão, porque todo mundo era brasileiro, mas o nego peidava de um jeito que eu lembrei agora. O professor de filosofia gravou uma frase na minha mente pro resto da minha vida, Luciano. Sabia? Querido Tem umas- Luciano. Querido não, Luciano. Não, querido demais. Eu Luciano. defendi ele até certo ponto, depois vi que era tudo verdade. Mas vamos seguir aqui. Não, agora, só antes de seguir, pra falar do peido alemão, pra gente encerrar essa parte aqui da, Vou falar do da peido traquinagem. brasileiro mesmo. Eu não sei se quem tá escutando aí sabe do que a gente tá falando. Mas o peido alemão era um barbantinho que tu comprava. E, irmão,
Quem nunca sentiu o cheiro do Tem pedrelemão? gente que conhece como barbantinho cheiroso, né? Não Mesma queira coisa, né? sentir, maluco. Mesma Porque coisa. a gente acabou com a aula. A gente botou o pedrelemão no intervalo e quando a gente tentou voltar antes do professor, a gente já não conseguiu entrar na sala. A gente já jogou pó de mico no ventilador. Aí a gente Já ficou dentro da aconteceu. sala uns 5 minutos, mas passando mal. Quando a professora chegou, que ela sentiu, enfim, acabou a aula. Acabou pra todo mundo foi embora. Então, nesse dia, um amigo nosso, que, se eu não me engano, foi o Leandro, que hoje Eu é ia um puta citar, eu ia advogado. citar É um ele. puta advogado hoje, sentava ali na frente, ele, Leandro, ficava o Digão lá atrás, que hoje Digão é músico, não deixou de ser porra louca. Sentado lá no final. E aí eu lembro do Luciano virar e falar essa frase que eu gravei pra minha vida. Falou assim, não tem como dar mais aula. Aí todo mundo, por que, professor? Mas todo mundo já sentindo o cheiro da merda. Ele, porque parece que passaram cocô em meus lábios. Pegou o livro dele e saiu da sala. Você imagina você falar isso pra um grupo de 40 pessoas de 15, 16 anos? Maravilhoso, Não, maravilhoso. esquece. A gente tem cada assim... Nós sempre fomos teste pra cardíaco pra todos os professores. Nossa, cara, isso era muito engraçado. Menos pro Guerato, porque o Guerato, Hoje- ele era uma Guerato, entidade. Cara, Guerato é... A gente tinha um professor hippie, mano. Ele é um cara de uma presença de espírito, assim. Maravilhosa, maravilhosa. Meu irmão, não tem como. Aquele cara, ele acalmava o coração de qualquer pessoa só olhando pra você, pô. Agora, Cara, era incrível. ô Felipe, Fala. uma outra coisa que me acalma muito, que eu não preciso deixar de comentar, é de um parceiro meu, que é o Boteco Resenhando. Me acalma muito tomar uma cerveja gelada, comer um bolinho de costela e um de feijoada. E eu não encontrei, o cara tá aqui do meu lado, eu vou trazer pra você comer esse bolinho. Bolinho melhor de feijoada. Não tô falando de gordura perdida no meio do feijão, não. É bacon, meu amigo. É bacon, Qualidade, torradinho. Não, qualidade. Eu vi que você gostou, assim. Deu até uma qualidade, assim, né? cara. E mandar um abraço lá pro nosso amigo Macarrão, Boteco Resenhando, tá? Quem puder, frequente e vale a pena ir lá em Queimados pra comer esse bolinho. Vamos marcar já da gente ir lá. Você não canta, mas você arranha no stand-up, a gente vai lá fazer um showzinho de stand-up lá, qualquer dia. E eu queria perguntar, depois de tanta coisa saudável que falamos aqui sobre adolescência, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre agora o breve futuro Pai Felipe. Ficou meio assim, cara. Pai Felipe, né? Mas é o, é o Pai Fox. Enfim, essa experiência que eu já passei 2 vezes e tô vendo você passar, maravilhado. Postou esses dias lá um ensaio com fundo branco, eu já postei esse ensaio também. Passei até um negocinho preto no cabelo no dia, entendeu? Fala pra gente, assim, expectativas, vivência, entendeu? Fala um pouquinho sobre essa parte de paternidade, o casamento também, essa vida, assim, mais pessoal, que daqui a pouco a gente vai rasgar. Total. Cara, eu entendi com esse momento da paternidade, apesar do meu filho, nesse momento, ele ainda tá vindo, né? Ah, mas a já é gente pai. tá há poucos meses dele nascer. Eu senti um sentimento que eu nunca imaginei que eu pudesse sentir, cara, de me sentir completo. E isso é muito curioso, porque, veja, quando eu me casei, eu senti que a Camila, ela fazia parte da minha vida, parte do que eu sou, parte do meu coração, de um jeito muito bom. Agora eu acho que a vinda do nosso filho completa esse nosso ambiente de um jeito diferente, sabe? É como se a gente achasse que estava completo, mas a gente não estava. E agora a gente se sente, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que uma das coisas que está sendo mais incrível nisso é que nós estamos partilhando a gravidez. Eu costumo dizer que nós estamos grávidos. Porque, cara, a gravidez é pro casal, cara. Ótimo tu falar isso. Apesar de obviamente, quem tá passando pela parte difícil é ela, cara, é mais do que minha obrigação tá ao lado dela, tá apoiando, tá vivendo isso e ter as preocupações do dia a dia, de como é que vai ser, o que vai fazer, coisa que tem que correr atrás, coisa que tem que comprar, uma obra que tem que fazer, tem que preparar, não sei o quê. E eu posso falar uma coisa pra vocês assim de coração. Cada roupinha que a gente ganha, que a gente compra, cada coisinha nova pra ele é uma emoção diferente, cara. O Erasmo, ele veio pra completar, assim, os nossos corações. Inclusive, se eu puder mandar um beijo pra minha esposa, Camila, que tá assistindo a gente, e também pro nosso neném Erasmo. Daqui a um tempinho ele vai estar vendo. O nome desse, Total, né, mano? total. Brincou, né? Obrigado, cara. Pô, eu já ia perguntar, por faltarem só 2 meses, já ia perguntar se tem o sexo, já saberia com certeza, ia perguntar o nome, já antecipou Erasmo. É o bebê Erasmo. Maneiríssimo, vascaíno, né? Erasmo, roqueiro.
Não tô dizendo que o seu Erasmo tenha que ser vascaíno, mas se ele quiser fazer essa escolha pra vida dele, né? Não vou... Eu tenho um amigo, cara, que ele conseguiu puxar no cadastro e ele tava me falando que no registro brasileiro, o último Erasmo registrado foi tipo em 2006. Porra! Eu achei isso muito legal. Que assim. isso, cara? Não sei Curioso, se procede, mas eu fiquei muito feliz, assim, em saber que ele já vai nascer com um nome forte, um nome de personalidade, né? Em relação a isso, eu pesquisei uma coisa que eu achei curioso o resultado da minha pesquisa. Tu sabe qual o nome mais repetido no Brasil? Eu não Não é fazia Pedro, ideia. não, né? Paulo. Ah, Paulo. Paulo? Aí depois eu comecei a imaginar que pudesse ser por causa dos nomes compostos, né? Tem muito Sim. Paulo César, sei lá, Paulo Vinícius, Paulo... Tem muito. Eu achei que fosse Enzo. O meu... Não, virou quase. O meu é muito comum, Pedro, né? Eu botei por conta da música do Raul Agora, Seixas uma lá. coisa que eu vi... eu trabalhei na Secretaria de Educação, né? Um tempo, 4 anos. E aí, então, chegou uma hora que eu tive que ter acesso praticamente aos 16 mil alunos em cadastro. Não que eu tenha encontrado com isso, mas eu tive que passar, meio que olhando, assim, cadastro por cadastro de todos. Cara, eu fiquei um assunto totalmente aleatório, né? Por isso que o Duro Match Completo é assim. É completo. Aí pergunta assim, o Duro Match Completo é sobre o quê? Eu falo, é sobre a gente. É por causa completo. disso. Eu falo que é completo. Irmão, a quantidade de Kemily e Kevlin que eu encontrava, eu fiquei muito E chocado. nenhuma Kimberly, né, cara? Olha aí, Eu tô falando a sério, ironia. é Kemily, tipo K-E-M-E-L-L-Y e muita Kevlin. Mas eu tô falando muita. De cada turma que eu abria, eu olhava, pô, 2 Kemily. Aí eu ia pra outra turma, caralho, 2 Kemily. Aí daqui a pouco eu comentei isso com uma amiga minha, eu falei, cara, tu sabia que tinha tanta? Porque Enzo e Valentina já virou uma coisa meio que uma piada. Mas eu não sabia que tinha tanto esse... Com essa mesma sequência, não Sim. seja Kemily exatamente nem Kevlin, mas parecido com Sim, isso. sim. Tem muito, cara. Tem variações, né? É legal, Eu acho muito curioso. Eu pensei muito nisso, mas eu falei, cara, o nome chama também. Eu acho que tem até uma questão um pouco, assim, espiritual. A minha filha, a Maria Rita, né? Que é a segunda, é Pedro e Maria, mas aí ela é Maria Rita, né? Deu uma diferença ali. Ela fala pra mim que ela me escolheu. Ela é contadora de histórias. Esse cara que conhece, ela tem 3 anos, mas, pô, já podia estar aqui no podcast conversando com a gente. E assim, ela pega e conta assim, sabe, papai, eu tava lá com o papai do céu, sempre mexendo no cabelo. E aí ele falou assim, você vai querer qual papai e qual mamãe? Eu falei, eu quero aquele ali, ó, o papai Vinícius e a mamãe Andressa. Ela Conta isso. Que maravilhoso. Entendeu? Eu conheço a peça, sei que, entendeu? Tem um pouco de... Ela cria. Mas é isso. Eu acho que assim, tudo na questão do filho, eu acho legal. Não tô desmerecendo ninguém que escolheu Kimberly ou Walt Disney por causa da Disney, tá ligado? Ou algo do Essa tipo. do Walt Disney é muito boa, cara. Tem, né? Eu tô colocando uma questão assim, se foi de coração, se foi uma coisa ali linkada assim, com a criança, com o acontecimento, cara, é super válido. Erasmo é um nome lindo. E eu te falo o seguinte, a gente fala brincando, aproveitar esse momento aqui sobre paternidade, que eu já tô fazendo pós-graduação, né? Eu já peguei e me operei logo, entendeu? Fiz 2, eu choro, já fico rindo à vontade, tenho um casal, não quero mais. Não quero mais mesmo, entendeu? E isso é até bom de falar, porque é uma questão de saúde e de conscientização, né? Que hoje a gente nada contra a corrente no sistema de saúde pública, aonde você podia resolver com uma cirurgia de 40 minutos, que é a vasectomia, né? Mas assim, voltando nos filhos, né? Cara, aproveita. Eu sei que eu já elogiei aqui até antes o quanto você está vivendo ali, dá para ver junto com a sua esposa. E eu li inúmeras coisas, algumas li por curiosidade, outras por pressão da grávida no momento, entendeu? Não, porque a grávida, assim, se você já viu um bicho nervoso, você nunca viu uma grávida nervosa, entendeu? Eu quase perdi minha mão no dia que meu filho nasceu. Cara, compra uma mão assim, faz... Você tem impressora 3D? Faz a tua mão e dá pra ela segurar no dia. Não dá a tua, não. Entendeu? Porque vai na minha. Não é clichê, não. Dá ruim. Mas aproveita. Eu li reportagens que diz que o próprio pai que é presente, ele... Quando você falou estamos grávidos, quando o pai ele é presente mesmo, ele participa de todo o ciclo, ele fica realmente grávido. Muda o quesito hormonal do cara. Muda totalmente a vivência. Entendeu? Foi por isso que até cresceu mais cabelo em você. Assim, total, tá mais, com certeza. E assim, cara, aproveita, passa muito rápido. Eu escutei você falando já com saudade da época que ele estava na barriga. E o meu mais velho tem 5, já foi 5 anos. Eu olho pra ele estava sentado hoje de toalhinha, chupando um picolé depois da piscina. E eu já vendo que ele estava aqui, ó,
a costela dele já batendo em cima da mesa. Ele lá, molecão assim, com a bermudinha do Vasco, preto. Aí eu, qual é, safado? Ele olhou pra mim, ele, qual é, pai? Eu falei, cara, como passa rápido. Outro Isso dia, é maravilhoso, né, cara? tu vai Que legal, sentir isso, que cara. legal. Vai ver o teu filho com a bermudinha do Vasco. Vai ser lindo, cara. Vai ser lindo. Vasco. E assim, toda a sorte do mundo pra vocês em relação Obrigado, a isso, irmão. cara. E assim, eu quero ver como é que você vai dar um esporro no teu filho. Veja bem. Erasmo, veja Tá bem. assim as duas mãos na mesa, né? Erasmo, meu filho, veja bem. Não, e ele- Acho que o caminho está equivocado. Ah, cara, ele fazia isso e os professores achavam que era ironia, que era deboche. E era Não ele era, eu mesmo, tava- não era. eu sou assim, Porque eu vou fazer o quê? o professor tava dando esporro em mim, no Digão, no Ian, só maluco. A gente gritando, aquela gritaria. Aí chegava esse cara do nada depois da gritaria, ninguém se entendia, ele falava assim, professor, deixa eu explicar, veja bem. Quando ele olhava o cara falando assim, ele falava assim, tá de sacanagem com a minha cara, que esse cara vai falar assim agora. E a gente era expulso de sala por causa de uma música, às vezes, né? Lembra do total, Rafael, total. aquele, é isso aí. Aí o professor, pode sair, Rafael, você não fica na minha aula. Isso é muito bom. Era Essa assim. recordação é Eu, muito Eduardo boa. de Física. Recordação é muito Eduardo boa. de Física, tá vivo, eu acho ainda, né? Tá magro. Grande Eduardo. Ah, mano, até o Eu nem Faustão o ficou. reconheci, cara, quando eu vi na rua há uns anos atrás. O Eduardo é aquele muito bem. professor que no início você não gosta quando é moleque e tu vai crescendo e vai vendo que a vida não é mais esse mar de rosa e tu entende ele e gosta dele. Pode crer. Encontrava com ele em Queimados, ele dava aula em Queimados, passava de carro, dando tchau pra... Eu me lembro de uma situação em especial com o Eduardo, que tipo assim, tinha uma lanchonete perto da escola, que a gente tinha o Gelson e tinha a padaria. Você lembra do Gelson? Meu Deus, e o russo? Então, e o russo, pois é. Aí tinha a padaria que a gente comia de vez em quando. Eu me lembro que uma vez a gente tava... O Eduardo, assim, ele era um cara que ele foi professor de escola militar, então ele era, assim, um cara bem impositivo, sabe? E ele não dava muita moral pra gente. Então, eu até entendo porque hoje. Hoje, olhando lá dele, falando, realmente... Até eu não daria. Eu também eu entendo. Então, eu lembro que foi uma semana muito pesada pra gente, semana de prova final, e tava todo mundo assim, surtado. Daí a gente tava voltando da padaria, indo pra escola pro turno da tarde, que a gente fazia o pré-vestibular à tarde. Daí o Eduardo, cara, passou pela gente com um carro antigaço. Não era uma Uno, não? Não era não. Eu acho que era um Gol quadrado. Gol É quadrado. um Gol quadrado todo original, maneiraço. Passou buzinando e gritou, é Baltar! E tava tocando um rock pesadão dentro do carro. Isso. Foi esse dia que eu falei assim, cara, o Eduardo é rock and roll, cara. Foi o dia de libertação dele. Isso é muito legal, Tá cara. marcado na história de vida dele lá, dia de Né? libertação. Porque a gente tem alguns estudos, a gente até brinca com isso, mas tem alguns estudos que falam sobre a ressignificação dos corpos, tá ligado? E a ressignificação também da imagem das pessoas. Em que momento da vida a gente, acostumado com aquele professor que estava sempre de camisa social fechada, todo ali falando naquele tom, não sei o que, gritava, se impunha... Quando é que a gente imaginar que a gente passar pelo cara na rua e o cara era rock and roll e tava buzinando pra gente? Fazendo assim, tipo, é muito louco. Não, é muito isso louco. me fez lembrar uma parada engraçada, mas que é muita história. Que o Lavinho já tá dali, ele vai ter lembrado dessa história. Eu servi o exército, né, cara? E o capitão lá da engenharia, que foi o lance que eu escolhi, ele era um cara que ele fez guerra na selva. O Clovinho sabe o que é um curso de guerra na selva. O cara fica 11 semanas na floresta amazônica. O cara volta, a última semana depois do curso, eles chamam de semana de ressocialização, porque o cara volta a comer de garfo e faca, ele volta a conversar sem tudo ser um esporro, porque é pesado. Então esse era o capitão do meu curso. Então o cara era extremamente linha dura. E a gente já tinha medo, porque tinha um moleque do ano anterior que tinha se machucado, então ele era rematriculado. Então ele ficava assim, Capitão Roberto é foda, hein, mano, não sei o quê. Aí a gente tinha aquele cagaço mortal. E o Clovinho também sabe que não tem quase nada pior do que faltar uma formatura, faltar uma sexta-feira, que é a formatura pro comandante. E eu faltei, amigo, o único dia que eu cheguei atrasado em um ano de exército. Só que eu não faltei, eu cheguei atrasado. Aí eu falei, meu irmão, eu só pensava no Capitão Roberto, mano. E o Capitão Roberto era assim, chegava na porta, permissão, capitão, ele gritava de lá dentro, selva! Ele já respondia você assim, capitão, posso fazer não sei o que? Ele, selva! Tudo dele era selva. Aí depois que virou evangélica, terra! Aí tinha esse cara do terra. Ele tinha o curso de guerra na selva, ele deixa uma onça, ele te dá uma onça pra você colocar no chapéu, né? Aí você, o cara... Aí tem uma música que você canta correndo, que você canta, olha a onça dele... Aí ele ficava maluco, excelente! Ele ficava louco. Mas o cara era muito linha dura. Aí eu cheguei atrasado, irmão. Aí eu falei, eu só pensava no Capitão Roberto, mano. Eu só pensava no cara, falei, me fudi, mano.
Aí os moleques voltando da formatura, e quando você vê um pelotão passando, você tem que ficar em posição de sentido, né? E eu já pronto pra instrução, porque depois da formatura tinha aula. E eu capaz tinha da aula do CPOR, aí o pelotão passando e eu fiquei em posição, aí os pelotão, Amaral, caga pau, Amaral. E tu atrasou? E eu atrasado, não fui pra formatura. Eu já falei, perdi o final de semana, pô, já fui pronto pra me ferrar. Irmão, esperei o pelotão passar todinho, fui lá na sala do capitão. Quando eu cheguei na sala do capitão pra falar com ele tava ouvindo um rapa. Cara, sensacional. Quando eu escutei o capitão, cara, tu me falou essa porra agora, me abriu essa história na cabeça. Ele tava ouvindo um rapa. Aí tava ele sozinho na sala. E eu, mano, você viu um filme, né, cara? Eu cheguei em posição de sentido na porta da sala. Eu falei, meu irmão, a mijada vai vir muito forte. Aí, posição de sentido, prestei a continência, capitão, permissão. Ele, selva! Aí eu entrei. Voltar é foda. Aí eu cheguei em frente à mesa dele e contei o porquê que o meu despertador deu ruim, porque minha mãe colocava depois de mim, depois eu esqueci de voltar. Aí antes de eu acabar de contar, ele, então já sei. Aí sua mãe não colocou de volta, você não Esse colocou de volta. Esse cara adora a mãe, né? História com mãe, né? Eles Aí adoram. já sei, né? Aí eu pensando assim, ele só tá encurtando a história pra soltar minha punição no final, porque eu já sabia. Nossa. Irmão, aí o cara ouvindo rapa. Aí nessa ele já sei, né? Aí eu falei, pô, capitão, curtindo uma musiquinha, né? Eu falei, mano, o nada eu já tenho. Se eu for humilhado, que se dane. Falei, pô, curtindo uma musiquinha, né, capitão? Ele, não. Bota a musiquinha que meu serviço rende. Eu falei, caraca. Aí fiquei quieto, e ele quieto me olhando, eu parado olhando pra ele. Aí, tá esperando o que, aluno? Aí eu, Esperando pode ir embora. Quando ele falou, pode ir embora, o Clovis sabe que tu tem que dar a meia volta, né? Eu já dei a meia volta igual um furacão. Quando eu cheguei no alojamento, meus colegas tudo se arrumando pra ir pra instrução, eu já arrumado, então, se fudeu. Quase que eu falei palavra mais pesada aqui. Se ferrou, né, Amaral? Não sei o que. Eu falei, me ferrei, não aconteceu nada. Ninguém acreditou em mim que eu não tinha acontecido nada. E até hoje eu acho que é porque ele tava escutando um rapa, tá ligado? Mas Ele muita tava ouvindo aquele álbum, O Silêncio que Precede o Esporro, entendeu? Muito boa. Deve ser essa, cara. Aí ficou tanto tempo em silêncio que nem teve o esporro. Cara, não dá, cara, não dá. Ninguém acreditou em mim. Quando eu cheguei no alojamento, eu falei, eu não perdi o final de Tava semana. imaginando o cara brabo de gaiola, tu entra lá e o cara tá ouvindo. Tô vendendo ervas que curam e acalmam. Como assim? Mano, e você pensa por quê? O cara é capitão, né? Tu pensa num cara, pô, o cara vai estar ouvindo, não sei, pô, o Nelson Gonçalves, o cara vai estar ouvindo um... Mas esse lance de ressignificação O cara tá da ouvindo imagem rapa. das pessoas Cara, o capitão às vezes é tá muito ouvindo engraçado. Pagode com Bolsonaro, volume 2. Não é, ó, olha só, isso acontece comigo todo semestre, quando os meus alunos descobrem o meu Instagram. Meu Instagram ele é público, @faleComFox. Como eu te falei, eu sou professor, sou palestrante. Se você tem uma dúvida de marketing, fale com Fox. É isso. Quando os meus alunos descobrem o meu Instagram e eles abrem as fotos e descobrem que eu tenho várias tatuagens, eles ficam assim, porque isso aqui sou eu sempre. Camisa social, fechada nos punhos, fechada aqui em cima, na maioria das vezes blazer. E quando eles descobrem que eu sou uma pessoa normal e que sábado eu saio pra passear com minha cachorra, minha esposa, meu filho na barriga, vou à praia, sabe? Que eu também tenho tatuagem, que eu também curto rock, sabe? Que eu ando de moto. As pessoas dizem, como assim? Esse cara... Não, quando chega um professor ele é de moto, aquele a tua cara? percepção muda mesmo, né? Total. Quando o teu professor chega de moto, não sei se vocês tinham essa parada. Claro, Muda. claro. Não, e assim, não sei se vocês têm esse estereótipo, mas todo professor de moto, ele acaba comendo alguém da escola. Ah, isso aí Não concordo. é bem provável. Ou talvez... Não concordo. Mas, enfim, Não antes... concordo. A tua cabeça Não mexeu. Tu concordo. tem Deixa eu moto, perguntar um né? Tu negócio tem aqui moto, pro... né? Ah, tá vendo aí, ó. Aí tu quer complicar o Fox. Mas agora, fazer uma pergunta séria, Felipe. Menos você, tá, cara? Menos eu, obrigado. Como é que é a pelo tua amor de Deus. relação com o inglês? Tu fala inglês legal? Isso já te atrapalhou na vida? Se você falar, ou já te ajudou se você fala? Cara, demorou muito tempo pra eu virar a chave da importância do inglês na minha vida. Demorou muito tempo. Hoje é imprescindível. Eu não iria a lugar nenhum, né? Sem, na verdade. Então, eu tô perguntando porque eu me sinto muito nesse lugar, né? Eu sou muito curioso, pesquiso tudo, vou atrás de tudo, gosto muito de português. Pra mim, português é tranquilo, não é uma coisa que nunca foi penosa pra mim. Só que eu não entendo nada de inglês. Eu leio alguma coisa e não entendo nada. E aí, nessa coisa do podcast, a gente conheceu o Descobrindo Inglês, que é um curso, pô, com uma pegada muito bacana. Eu acredito que você conheça o Ellison, muito provavelmente. Querido amigo, Ellison. Exatamente. Sim. E a gente conheceu a proposta pelo podcast e hoje eu tô aqui, eu dou até um testemunho, né? Em relação a isso, Dá porque... o testemunho, irmão. eu comecei a fazer o Descobrindo Inglês, gostei muito da proposta do curso, uma coisa online. É um bate-papo, cara. Você não tem aquela coisa do... Igual eu falei no episódio aqui anterior, não tem aquela coisa de muita lição, muita cobrança, e você tem que entrar já... Eu tinha um pânico assim, vou confessar pra vocês. Curso de inglês,
tu já passa pela porta, tu já tem que falar tudo em inglês com o professor. Mano, isso aí era meu medo. Eu em Descobrindo Inglês não tem disso. A minha professora, eu comecei com uma outra, agora eu tô com uma segunda já. A professora conversa comigo o tempo inteiro, ela não fica... Não tem aquela coisa... Então pra mim que tenho correria do dia a dia, não posso determinados horários, não posso ir fisicamente no local, posso fazer no meu computador da minha casa, até do celular, se aulas você quiser. online? Online. Ah, que legal. E o mais bacana, eu gosto de futebol americano, gosto de NBA, então a professora, ela tem uma abordagem focada no que eu gosto, ela não precisa falar pra mim de um termo que se eu fosse fazer um TCC para direito eu ia usar, eu não vou usar aquilo, eu quero entender o que é joelho, o que é tornozelo, o que é... É um inglês funcional para sua realidade, muito, né? Assim, legal, cara. E também, né, óbvio que ela dá a aula dela normal, ela não fica falando só de coisas que eu gosto, mas é uma proposta para quem vive essa rotina do dia a dia, mais corrido e tal, tá me servindo demais. E como eu falei também antes, cada um com seu objetivo, tem cara que precisa daquilo porque ele precisa entender melhor, um outro cara precisa porque ele quer melhorar no trabalho e tal. E eu sinto que eu sou professor, mas não dou mais aula, mas já dei muita aula. E uma das coisas que incomoda você dar aula, não sei se você tem essa sensação, é quando você sente que metade tá pegando, mas a outra metade não tá pegando, só que você não pode avançar com aquela metade que tá pegando, porque senão você vai arrebentar com quem não pegou. Então a professora de inglês esse dia falou, na aula passada a gente avançou pra caramba, em outras aulas, às vezes eu demoro 3 aulas para dar aquela que eu fiz contigo, mas, aquele tema ali tu pegou rapidinho, eu avancei e fui para cima. Então, o Descobrir Inglês tem muito essa pessoalidade de tratar você da maneira que você vai aprender melhor. Então, eu tô curtindo muito. Rapaziada que quiser ter um QR Code aqui com 10% de desconto para todo mundo que tá assistindo do Match. Tenho certeza que, assim como eu, você vai gostar muito também de aprender inglês dessa forma alternativa, descolada. Não tá inventando a roda, né? É uma aula online, mas assim... Eu senti que pra mim, pro meu dia a dia, pra minha rotina, me salvou bastante. Não me considero ainda mudando de patamar em relação ao idioma, só que também eu tô aqui 1 mês e pouco, 2 meses mais ou menos. Pimpolho das gírias ainda. Já melhorei bastante, consigo pegar bastante coisa. Então, abraço pra rapaziada do Descobrir Inglês. Todo mundo que quiser, entra aí, tem um desconto lá pra quem tá assistindo o Drumet. Dando sequência aqui na nossa... Felipe falou, né, da importância que o inglês teve para ele e para muita gente também tem. Agora tem outro assunto que está muito em voga, que é a inteligência artificial, né? E você é um cara que trabalha não exatamente nesse ramo, mas eu sei que você tem alguns projetos também com o metaverso, com áreas nesse sentido, e eu queria que você trouxesse as tuas expectativas em relação a isso e linkasse com essa coisa do momento que é a inteligência artificial, porque assim, né, ou tem gente muito feliz porque ela está ajudando muito, ou tem uma galera chateada, preocupada com o desdobramento que isso pode ter de tirar empregos, etc. Olha só, isso é inegável, cara. Eu sou profissional de marketing, especialista em marketing digital. Então, cara, a minha vida é marketing digital. Então, vamos pensando sobre isso, vamos lá. Qual é o nosso objetivo como profissionais de comunicação? É você conhecer novas tecnologias e você não só utilizar essas tecnologias no seu dia a dia para poder alavancar negócios e tornar processos mais simples, mas também, do ponto de vista como professor, sou eu compreender essas novas tecnologias e poder passá-las para os meus alunos. E isso também isso se aplica no curso técnico, se aplica à universidade, se aplica também às minhas palestras. Por exemplo, eu estive em Gramado agora, há pouco tempo, fazendo uma palestra sobre metaverso aplicado à engenharia. E foi muito legal porque eu montei essa palestra pensando no seguinte... eu fiz, obviamente, uma pesquisa de mercado, porque na vida eu não faço nada sem antes fazer uma pesquisa, e depois da pesquisa eu tenho meu planejamento. Aí, beleza, a partir do planejamento a gente vai, né, avançando de acordo com o que foi traçado. E eu percebi que grande parte do público desse evento eram pessoas de mais idade. Então eu pensei, poxa, bacana, beleza. Eu vou tentar ter uma linguagem diferente para que eu tente ser mais assertivo com o público que possivelmente vai estar assistindo a palestra. E eu não tinha ideia, porque tinham vários palcos espalhados. Eu não sabia em qual palco eu estaria, eu não tinha ideia. Quando eu cheguei em Gramado, que foi tudo muito rápido, me conduziram, inclusive, se eu puder mandar um abraço para queridos amigos que fizeram parte disso. Miguel Fernandes, meu querido amigo e irmão Lúcio Bandeira também, que sempre me apoiando, queridos amigos sempre com a gente, isso é muito legal. E bom, me colocaram num palco 360 graus, cara, para uma plateia de mais ou menos ali umas 200 pessoas. E eu falei, cara, e agora? Tinha tela
em volta do palco todo e eu tinha que falar com toda aquela galera. Só que eu estava preparado para uma coisa. Pense. A questão, quando você vai falar sobre esses assuntos, é que muita gente vai para falar sobre isso achando que quem está assistindo já sabe tudo sobre aquilo. Então, por exemplo, eu vou chegar lá assim, vou falar sobre inteligência artificial. Pô, beleza, digamos um exemplo, tá? Eu vou falar, não, então, olha só, atualmente o ChatGPT, ele está fazendo integração com outras inteligências artificiais. Então, através dele, quando você está usando o GPT-4, você pode ir lá fazer integração com um desses aplicativos de outras inteligências artificiais e a partir dele você já cria suas imagens, já cria seus layouts, já faz seus arquivos, não sei o que e tal. Aí o cara vai ficar assim olhando pra mim e falar assim, pô, mas o que é ChatGPT? Então, nesse lance do metaverso, que é uma outra questão, o que eu pensei? Falei, não adianta nada eu vir aqui falar sobre metaverso e engenharia sem antes explicar qual é o conceito do metaverso e como é que essas pessoas vão poder usar isso de alguma forma. E eles ficaram maravilhados, que a maioria falou assim, pô, nossa, eu não aguentava mais ouvir palestras de pessoas que estavam me dizendo que isso era muito bom, quais eram as tendências e tal, e eu nem entendia isso. Então a gente tenta pegar na base do problema o que está por trás de cada um desses elementos. E a inteligência artificial não é diferente disso. Hoje em aula, um aluno me fez uma pergunta hoje cedo, ele falou assim, Fox, quando era aula de fotografia, ele falou assim, me tira uma dúvida, existe uma forma de fotografar com o celular, eu usar o máximo do zoom e mesmo assim eu ter uma qualidade incrível? Eu falei, olha, os telefones, eles estão caminhando para ter câmeras cada vez melhores. No entanto, eu acredito que em pouco tempo nós já teremos telefones que as câmeras trabalham com inteligência artificial e quando você chegar no máximo do máximo do máximo daquele zoom, a inteligência entra, renderiza aquela imagem e te entrega aquela imagem refeita com a melhor das melhores qualidades. Ele parou e falou assim, nossa, essa ideia foi sua? Eu falei, nem precisa, eu tenho certeza que já tem alguém fazendo isso. Pô, eu tenho certeza. Tecnologia é lógica, pô. A gente falou sobre isso, falando sobre a Sony, essas câmeras que a gente tem aqui, sobre estabilizador, né? Sobre estabilização, que tem uma versão, de uma versão para outra, o que muda é a estabilização. Então, como é que o cara ali dentro do software da câmera, ele arrumou um jeito de que mesmo que você mexa com a câmera, eu não sei se é bem assim na prática, né? Mas mesmo que ele te ajuda um pouquinho, você vai mexer um pouquinho e não vai aparecer. Então, pô, isso é uma loucura, né, cara? Pensar, né? Você parar pra pensar, por exemplo, na própria evolução de um telefone da maçã para outro, né? Quando lança um iPhone, muda um iPhone para outro, você vê isso de cara, Teve por exemplo. Só mexeu na câmera assim, né? Botou de baixo pra cima. Isso aí você... Sim, total. Aí quando você começa a fazer vídeos com um e fazer vídeos com o outro, e você começa a comparar, essa questão de estabilização eu acho que é maravilhosa, é um ótimo exemplo. Porque, pense, antes dos telefones trabalharem com recursos de estabilização tão mais apurados, a gente usava, por exemplo, o gimbal. Né? O gimbal é aquele braço mecânico que você vai mexendo, mexe para todo lado e o telefone permanece ali parado. E é muito legal. Nós temos, inclusive, na produtora, mas a gente não usa há muito tempo. Hoje, o celular na mão, você consegue fazer imagens maravilhosas. Então, acho que é bem por aí também, né? Mas, cara, é incrível. Eu acho que o objetivo, assim, é que a gente consiga utilizar a inteligência artificial a nosso favor. E quem tá com medo de pensar assim, cara, meu Deus, pô, nossa, eu não sei aonde isso vai dar, eu não tô acompanhando a inteligência artificial. Cara, se você começar aos poucos, você começa a perceber que é palpável para todo mundo. E assim, tem vários cursos online também de pessoas que ajudam você a caminhar devagar sobre isso, de você ter uma introdução de inteligência artificial, tá? É legal. E você já usa isso lá hoje, no teu trampo lá? Tu já usa aí alguma ferramenta, já te ajuda em alguma coisa? Já sente diferença? Total, claro. Por exemplo, através do ChatGPT, a gente gera conteúdo escrito, a gente pode utilizar integrações que ele já te entrega, por exemplo, apresentações de PowerPoint prontas com aquilo. Ele gera arquivos em PDF. Você consegue gerar imagens para inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente usa bastante do tipo, precisa fazer uma peça para algum cliente e tal, precisa de uma pessoa assim fazendo nessa situação. Daí você utiliza outras ferramentas. Por exemplo, temos aí o Leonardo, né? O Leonardo, ele é uma inteligência que ele só gera imagens. O diferencial dele é que ele tem o prompt positivo e o prompt negativo. Então você diz o que você quer que esteja na imagem e o que você não quer que esteja na imagem. Isso muito é bem doido, jamais. Né? Isso é legal, é beça. Eu lembro que assim que isso foi mal botado duas vezes já. Na terceira eu vou. Pede a música. Não, porque eu quando falo do Vasco eu me emociono, foi mal.
É porque assim que surgiu esse falar do negócio Vasco do... agora? Não, é porque assim que surgiu esse negócio da inteligência artificial, fizeram meio que uma criança vascaína e botaram no Twitter. Só que aí a mão dela saltou da torta. Era bem no começo, né? Era bem no começo isso. Isso acontece. Não sei se tu lembra isso bem no comecinho aí, os dedos da criança saíram meio esquisito. Os olhos também. E tem pouco tempo que muito difícil letra. Letra consertou, acho que tem um mês agora. Letra já é mais complexo. Mas eles conseguiram já bem ter mais uma inteligência artificial que tá mexendo. Algumas já. fazem, outras não, assim. Eu acho que entre as principais de geração de imagem que a gente pode citar, assim, acho que a gente mais usa é o Midjourney, o Blue Willow e o Leonardo. São 3, assim, bem legais. Midjourney é muito bem falado. Pode falar, Baldazinho, que eu te cortei, porque eu vou falar da criança vascaína. Eu ia falar do Bardo, né, que chegou agora, né, que também é uma inteligência artificial que tá prometendo muito no mercado, que vai linkar com o ChatGPT. E, na verdade, vem para disputar com o ChatGPT, né, que é a da Google. O Google ele também lançou um para acabar com o Canvas, que seria o Marketplace, né? Que é Marketplace não, eu esqueci o nome agora que se dá. De imagens também, para você criar aquele produto aquele design artístico para marca e tal. E eu venho brincando há um tempo já com inteligência artificial, o Vinícius tá de testemunha. E eu tenho amigos meus que tem um potencial muito maior do que o meu para mexer com essas ferramentas, para brincar com essas ferramentas, e simplesmente demonizaram elas por pensar naquela questão, vai roubar meu emprego. Só que eu vou te falar um fato aqui. Eu tenho amigos meus, músicos, artistas, tenho amigos professores de marketing, palestrantes. Você tem vários tipos de arte. Uma dessas, por exemplo, a impressão 3D é um tipo de arte. Você quis me dar um presente. Você me presenteou. Amanhã eu procure uma inteligência artificial a não ser você, eu estou sendo um mau amigo. Agora, um amigo que nunca me deu uma pintura, nunca me desenhou, nunca fez nenhuma frase bonita pra mim, eu uso a inteligência artificial, o cara fica puto. Tem gente que fica. Tipo assim, você tá complicado. Porque você entra na inteligência artificial, você bota lá, me faça astronauta, aí tá lá, bonitão astronauta, me faça de tal jeito. Isso pra parte artística realmente é um puta desafio. Mas o cara que segue o talento dele, o trabalho árduo, porque tem um trabalho árduo. Não adianta você chegar igual hoje, o problema no Brasil é que muito influenciador, ele trabalha em cima do quê? Do ganho fácil. O brasileiro, ele é iludido no ganho fácil. Um dos ganhos fáceis, por exemplo, é a questão da inteligência artificial. Vou te ensinar agora a fazer R$600 por dia com inteligência artificial. Aí fala para você entrar no ChatGPT, escrever um livro infantil, entra no Midjourney, faz uma capa e entra no eBay e vende. Assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas não é um trabalho de um nível, entendeu? Que é válido para isso. É isso que é um pouco... Acho que você queria que você comentasse um pouco sobre essa parte, porque tá mexendo no mercado isso. Vinícius, olha só. Tá sim, tá mexendo no mercado, mas o quesinho do oportunismo é um problema, né? Sim. É muito complicado a gente tentar ter um peso e uma medida para isso. Mas, bom, vamos lá. Vou tentar. Eu não vejo problema algum de você solicitar ao GPT que redija um texto para você. A partir do momento que você leia, revise e coloque o seu ponto de vista em cima daquilo ali. Porque senão, cara, me perdoe, vamos lá. O GPT ele é muito legal para algumas questões. Por exemplo, se você falar assim para o ChatGPT, me dê uma grande ideia para um curso digital. Aí ele vai dizer para você uma grande ideia de um curso digital. Você diz assim, maravilha, agora me dê um nome para esse curso. Aí ele vai criar. Aí você fala assim, tá, agora personalize esse nome para que ele seja um método exclusivo meu. Aí ele vai fazer isso para você. Aí em seguida você fala assim, escreva para mim um texto descritivo sobre esse produto. Ele vai escrever. Aí em seguida você fala assim, reescreva como se você fosse um grande copywriter. Aí, ele vai escrever uma copy, fabulosa. Só que no fim da história, tem gente que fala assim, é impossível você saber se foi a inteligência que fez ou não. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Essa semana eu recebi 2 e-mails que começavam assim, olá, espero lhe encontrar bem. Aí eu falei, peraí, não me dê balão. Só conheço 2 pessoas falando dessa forma. Uma sou eu e outra é o GPT. E eu trato como uma pessoa porque eu vi Exterminador do Futuro e eu sei como é que isso acaba. Você agradece? Você bota obrigado no final? Claro, eu falo muito obrigado, GPT, você é maravilhoso.
E, brincadeiras à parte, as pessoas, elas tendem a ter um certo receio da novidade. Tudo que é novo causa medo. E aconteceu isso a vida inteira na vida das pessoas e não vai ser diferente agora com a inteligência artificial. A diferença é que é a nossa vez de vivenciar isso. Veja, por exemplo, vou pegar um exemplo super palpável. Antes de nós termos Rio Card, o ticket para entrar no ônibus era um ticket de papel. Sim. Vale transporte. Vale transporte. Pegamos isso, cara. E nós tínhamos o papel do trocador no ônibus. Esse papel, ele foi, aos poucos, sendo incorporado ao motorista até um ponto que hoje você não vê. Não é comum, por exemplo, um motorista ter troco. Ter troco, Porque as pessoas têm um cartão passe, é mais rápido. E os trocadores, eles tiveram que se adaptar. Muitos viraram motoristas, outros foram para trabalhos administrativos. Enfim, a gente vai aprendendo aos poucos a se moldar. A diferença desse exemplo que eu trouxe pro exemplo da inteligência artificial é que se você hoje é um profissional que minimamente você trabalha com tecnologia e você pensa, putz, será que isso pode me ajudar? Todas as inteligências possíveis, eu te digo com toda certeza, sim, isso pode te ajudar. Por exemplo, quando você começa a utilizar a inteligência artificial, você, por exemplo, economizar muitas horas de trabalho que você passaria fazendo aquilo. E depois você pega essas horas de trabalho e você revisa isso que você fez. Você pode recriar, você pode melhorar, sabe? Enfim, cara, eu acho que não é o futuro, é o presente, isso já tá rolando, entendeu? E assim, quem não tá usando tá perdendo muito tempo, cara. Porque às vezes a pessoa, ela não quer pular só o primeiro passo, que é no caso escrever. O segundo é revisar, montar, passar a sua personalidade pro produto. Mas ela quer já tudo pronto. Ela quer virar como se fosse Jetsons. Virar assim, robô, faça um produto para eu vender e ganhar dinheiro. O robô vai lá, robô, toma aqui o produto. E na hora de vender, eu sempre cito o Botini, né? O Botini, que é um dos exemplos de vendedor que tudo que você vê em relação à venda digital, né? Ele foi um precursor através da Shoptime e tudo mais. E ele fala muito sobre isso. Que ele via, às vezes, a própria marca não sabia vender o produto que a Shoptime estava vendendo. Então, assim, o cara pode criar tudo, você falou tudo aqui. Você vai fazer o texto, vai fazer tudo. Mas na hora de vender... E na hora de você falar do produto? Na hora de você vender, você sabe... O chat GPT sabe mais do que você sobre o produto, né? E aí, ô Felipe, eu queria falar contigo sobre a parte mais, assim, mais leve, mais engraçada, né? Que, no caso aqui... Antes disso, eu queria... Desculpa, é que eu não aguento sempre olhar pro Clovinho ali na hora que ele tá na mesa de corte ali, que ele faz um movimento com o braço assim, aí mostra que ele tá... O tríceps dele. O tríceps dele tá bem entorneado. Trapézio descendente. Tá um trapézio. Ele tá forte assim, com o tamanho dele, tá me lembrando até aquele novo carro da... É Touro, não? Não sei. Não... Aquela picape pequena, é Touro, né? Deve ser. É Touro. Tá me lembrando até essa picape, a força, entendeu? A força e a inteligência. Então, assim, falar da Academia GAN, que faz a transformação do nosso amigo Clovin, e se Deus quiser vai fazer a transformação na gente. Porque a gente está num projeto aí com o Verão, todo ano eu entro no projeto com o Verão e o Verão vence. Esse ano, junto com a GAN, mandar um abraço aí pro Alessandro Crespo, que é um cara sensacional, um dia tu vai conhecer ele também. Pô, uma academia, uma estrutura muito bacana, né? Muito. Diversas aulas coletivas e musculação, essas coisas que o pessoal gosta de cross, funcional, uma parada muito maneira mesmo. Bem humanizado. Galera, dá uma olhadinha lá, Academia GAN, cara. E Fox, vamos lá. Uma das coisas que eu falei desde o início aqui, cara, é que dentro de todo o seu jeito gentleman de falar, postura e tal, você sempre foi um cara muito engraçado. Uma comédia mais inteligente. Eu sempre enxerguei dessa maneira. Entendeu? Sempre fez humor mais inteligente. A gente que é filha da mãe sempre foi de sacanear, a gente gosta de todo tipo de humor. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto breve de vida, ou um projeto que às vezes é um hobby, porque como a gente aqui gosta também de falar, de se comunicar, né? Você sempre trabalhando na comunicação. E da mesma forma que falaram comigo assim um dia, pô, tenta um podcast, Baltar, tá um cara bom de conversa e tal, tá um pouco engraçado, mas nunca tentei ir pro lado do stand-up, que é uma coisa que eu acredito que é um trabalho muito maior, roteirizado, ganhar o público, às vezes até mais difícil que a palestra, porque na palestra você tem ali todo já um produto para se vender. Agora no stand-up o cara tá ali sentado tomando a cerveja ou algo do tipo, ele quer rir, né? Cara,
você falou uma coisa maravilhosa. Na palestra, no stand-up, é muito diferente. A questão do stand-up foi muito o seguinte. Eu notei, cara, que em um determinado momento eu tava ficando sério demais e acadêmico demais. Daí eu pensei, putz, eu acho que eu deveria encontrar uma forma de tornar isso mais leve. Né? Porque eu acho que eu fui ficando mais sério com o tempo e não tava muito legal. Então eu pensei, tá, mas beleza, como é que eu posso ensinar marketing, que é um assunto técnico? Como é que eu vou ensinar algo para as pessoas que muita gente tem muita dificuldade, mas de um jeito descontraído? É para ser legal, sabe? É pro cara ele ouvir e eu insiro uma piada ali no meio, ou uma referência de filme, e o cara pensar. Então eu falei, não, eu vou procurar. Vou tentar entender como é que faz isso. Então eu matriculei numa escola de comédia. Eu estudei, eu entendi como é que eram algumas técnicas, como é que a gente poderia trabalhar. E comecei a escrever meus textos e fui fazendo stand-up. Inclusive, se me permite, mandar um abraço pro meu querido amigo Léo Ramos, da Nova Comedy. Léo, Hugo Veríssimo, meu camarada, e pro meu querido amigo Ryan Rios, que foi um grande presente que a comédia me deu. O Ryan hoje trabalha comigo na produtora, né, no Centro de Treinamento EAD, e é uma das pessoas que eu mais me orgulho de ter conhecido e de ter, de alguma forma, contribuído para o crescimento profissional dele. Ah, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E voltando pro assunto, é o seguinte, a ideia do stand-up era essa, só que eu tomei gosto pela coisa. Porque é muito legal. O desafio de você estar num palco contando piada para desconhecidos e fazer com que elas se divirtam com aquilo é instigante a beça, cara. É um puta desafio, né? Muito, é muito. Você olha assim, o que eu tô fazendo aqui Sim. agora? Agora eu tenho que fazer eles rir. Não, total. Aconteceu uma vez, eu fui para uma noite de microfone aberto, que é a noite que vários humoristas vão para contar piadas, uns vão para testar piadas e outros vão para se apresentar suas primeiras apresentações, para poder pegar mais experiência de palco e tal, beleza. Aí, cara, eu me lembro que disseram que ia ser assim, um número de pessoas assim, do tipo, cara, não vai dar mais do que 5, 6 pessoas. Quando eu cheguei, tipo 25 pessoas. E quando a gente foi sortear o número, eu fui o último. Putz. E esse foi minha primeira apresentação, cara. Eu não sabia se eu tava Todo mundo pronto, já eu não tinha sabia rido, se já o tava texto rindo. era bom. Só que o que aconteceu? Os próprios comediantes estavam ficando cansados e a qualidade deles foi caindo. Então eles estavam cansados de esperar, então eles já subiram, já não estavam com tanto gás. E o público já estava muito cansado. Aliás, eu minto, eu não fui o último, eu fui o penúltimo. Cara, eu me lembro que quando eu subi no palco, as pessoas estavam me olhando assim... Tipo, pô, tá na hora de ir embora já, né? Aí eu falei, pô, quer saber esse texto aí que eu escrevi? Falei, não vai funcionar nada, cara. Aí eu subi, peguei o microfone, dei um grito assim, e aí, tudo bem com vocês? Tá acabando. Daí o pessoal começou a rir na hora que eu falei tá acabando, porque eles entenderam que eu também tava cansado de estar ali, né? E eu comecei a brincar com a plateia. Puxei assunto com um, puxei assunto com o outro, aí emendei uma piada escrita e super fluiu, a galera achou legal e tal. Eu falei, pô, que bom. Passei e entreguei a energia lá em cima pro próximo. E o cara que fechou, pegou bem zaço, pô, manteve, entregou bem pra caramba e tal. Isso é muito legal. Só que eu notei, cara, porque o stand-up comedy, ele é um lance que você vicia nisso, cara. É muito bom. E você vicia em querer fazer as pessoas rirem. Porque é muito prazeroso você ser uma pessoa divertida, né? E só que eu notei que as pessoas, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, as pessoas vão começando a descobrir que eu fazia stand-up. Então rolava da gente ir fazer um show em algum barzinho, alguma coisa, aí apareceu um conhecido, ou ver um vídeo, não sei o quê. Só que as pessoas começaram meio a confundir isso, cara. Então rolou já de eu estar na universidade, numa reunião séria, eu chegar na reunião e alguém na mesa falar assim, e aí, chegou o cara do stand-up, chegou aí, pô, conta a piada pra gente aí, cara, pô. Você tem sem noção, eu né, falar assim, não, cara, desculpa, mas esse ambiente não, depois outra hora o quê, cara? Conta pra mim. Eu falo assim, é complicado. Então, de forma orgânica, eu fui saindo um pouco do palco, mas aproveitando essas técnicas para as minhas aulas, para minhas palestras, e tem rolado, as pessoas fazem cara de quem estão gostando.
Não, essa parada que tu falou do ritmo, né? O Big João teve aqui, ele falou algo relacionado a isso aí. Tu vai falar isso agora? Não, mas... É porque, sobre piada, né? Ter o feeling do cara, né? Você olhou, viu que a galera tá meio assim, você muda. Não é com... Você não vai vir com a sequência pronta e que se dane, né? Tu vai sentindo. É igual DJ. Quando eu era mais moleque, eu tinha essa dificuldade pra entender. Pô, o que é o DJ, pô? Eu posso ser DJ, pô. Eu volto ali, seleciono 30 músicas, coloco pra tocar, só que não é assim, cara. Se o cara sente que a galera tá num clima, ele coloca uma outra música. Aí o cara vai colocar o Explosão Tchacabum no final e não no começo, porque senão... Isso é muito parecido com essa parada. O podcast também tem muito disso, né? Apesar de a gente ver que a gente vai trocando uma ideia assim super solta, mas... Existe uma sequência, né? Tem uma começo, base, meio e não, fim. mas tem uma base. Né? E do mesmo jeito, não teve um podcast até agora que eu não falei uns 2 assuntos que eu não fazia ideia que eu ia falar, mas o convidado veio e trouxe uma parada que eu falei, pô, isso combina, né, cara? E essa relação dupla de quem tá falando com quem tá recebendo. E o que essa pessoa que tá recebendo te transmite, né, mano? É igual política, né? Tem cara que fala assim, curso de oratória, né? Você tá falando pra 30 pessoas. Aí você tá vendo que aquele cara ele tá balançando a cabeça, aí você começa a falar pra ele, entendeu? Você viu que aquele outro tá olhando pra lua, você já sai dele, já não olha pra ele. Porque esse retorno é uma parada... No marketing nós temos um conceito muito legal, que é o conceito da persona. Através de uma pesquisa de mercado, você entende quem é o seu público que consome seu produto ou serviço, né? Ou vai vir a consumir. Daí, a partir disso, você começa a afunilar e descobrir cada vez mais coisas sobre esse seu público. E através dessas informações, você vai criando um perfil semi-fictício de uma pessoa como se fosse o seu consumidor ideal. Porque pensa, é mais fácil você falar para uma pessoa ou para 500 pessoas? Com certeza para uma. Então você imagina quem seria o representante ideal do teu público e você faz a tua comunicação direcionada a essa persona. Óbvio, você pode ter mais de uma persona. No entanto, você consegue criar identificação das pessoas. E isso é muito legal. O que você falou é extremamente plausível, cara. Sem contar que tem uma outra coisa também, que quando nós somos bem recepcionados aonde nós chegamos, a energia é boa, é mais fácil que a conversa flua. E vocês aqui têm esse tipo de ambiente. E eu fico muito grato por ter sido convidado e por ser recebido em um ambiente tão leve, tão tranquilo, de pessoas boas, que estão a fim de bater um papo legal e é isso, e vai fluindo, e a energia rola, cara. Às vezes a gente tá com umas anotações de umas coisas que você quer falar, só que você foi levando e falou assim, tá, cara, não, beleza, acho que tá bom, vai fluindo. E isso é legal, sabe? Não, a gente entrevistou o prefeito da cidade na primeira, e ele chegou assustado, né? Porque foi o nosso primeiro convidado. A gente, vamos colocar o prefeito da nossa cidade, pô. Independente de lado, de partido, é o cara que é prefeito, a gente troca uma ideia com o cara. E quando ele acabou, você sente que ele saiu muito mais tranquilo do que ele chegou. Ele ficou estranhando, sabe aquele vídeo mesmo que o cara vai saindo assim, olhando? Porque o cara pensa que você vai imprensar, vai colocar ele na parede, vai querer fazer polêmica pra criar rivalidade com eu não sei quem. E até uns grupos políticos lá começaram a botar coisa. Aí quando viram que os programas foram passando, a gente foi sendo daquele jeito com todo mundo, eles viram que... E assim, e é legal ele comentar isso aqui, porque nós sempre tomamos o partido de abster. A gente sempre se absteve de qualquer tipo de rivalidade, de agressão, de provocação. E a gente teve muito no início, porque... Assim, eu fico grato que um lugar igual Queimados, por exemplo, hoje tenha 5, 6 podcasts, entendeu? Já tinha podcast quando a gente fez o Drumed, não foi no intuito de dominar a cidade nem nada, foi no intuito de fazer o nosso projeto, e geralmente quando a gente foca no nosso projeto dá certo, né? E tem dado certo cada vez mais. Eu agradeço sempre ao Vinícius, ao Clovinho, ao Lomeu, entendeu? A todo mundo que está sempre apoiando, que tem uma gama de pessoas sempre que está em volta, direta e indiretamente, e eu acho que é isso. O programa anterior a gente entrevistou uma cantora, a Gabi, e ela falou isso, que ela não vende só ela cantando, ela vende o astral, ela vende a alegria, ela vende o sentimento. E você também lida com o público, e eu sei disso, acredito que suas aulas sejam divertidas demais, interessantes, mas foi o que você colocou, você precisou retornar um respeito que não é que as pessoas... Porque o stand-up, ele é a falta de respeito consigo mesmo. Né? Um pouco, né? Você tá ali... Os outros me zoar, eu mesmo vou me zoar, né? Que mas não só tem só autodepreciação, né? Tem mas outras o forte formas. do stand-up sempre foi ou é a autodepreciação,
ou é a depreciação do lugar que mora. Sim, com certeza. Hoje tá muito naquela, né? Tu vira pro cara ali, tu mora onde? Ih, Belford Roxo. Pô, parabéns. Eu falei com a menina, ela falou que morou 2 anos em Belford Roxo, que já morou na Baixada. Eu falei, não, 2 anos de Belford Roxo tu tirou em qualquer lugar, filho. Sobreviveu. É isso, entendeu? É que o Big John ela colocou... chega, tipo, no Bronx, tá ligado? Tipo, where are you from? Belford Purple. Tá ligado? Tipo, oh, no! Por isso que lá a entrada de Belford Roxo sempre foi parecido com o muro de um castelo. Eu nunca entendi o porquê, cara. Hoje eu entendo. Não, mas é realmente isso que tu falou. E o Big John falou essa parada também, que o stand-up tá muito menos uma coisa instintiva e muito mais uma ciência mesmo, uma parada estudada. Ele falou o nome aqui do dia que ele falou sobre essa coisa de brincar com o cara, né? Isso. Aí eu ainda lembrei Garra um cara pra sacanear. o clássico que é o Nós na Fita. Claro. E ele não sabia do Nós na Fita, porque ele é um moleque bem mais novo, o Big John tem 20 anos, por aí. Ah, até deve ter Aí, quando o cara pega o amigo cheirador de calcinha, que ele fica o tempo inteiro, ó, o Clavin rindo de lá. Tudo que ele fala, ele cita o amigo cheirador de calcinha o tempo todo. Aí tem um nome pra essa técnica. Então o cara não chega ali, não. Ele sabe que num determinado momento ele tem que jogar pra um cara, pro cheirador de calcinha, porque aquilo... E ele vai brincar com aquele cara o show todo. Ele vai pegar o... Tu é casado? Não, sou solteiro. Ele já, pum, gostou do cara. Aí ele vai usar aquele cara ali... Daqui a 20 minutos ele volta no cara. Nós na Fita é um dos primeiros stand-up que bombaram, assim, que botou na praça, que qualquer lugar, até no boteco, os caras estavam bebendo, em vez de estar ouvindo Saga do Vaqueiro. Em vez de estar ouvindo Saga do Vaqueiro, eu tava vendo o stand-up, foi o Nós na Fita, cara. E ele falou uma coisa engraçada, que o Nós na Fita é uma separação muito boa de idade, mas não existe melhor separação do que a TV Manchete, né? A gente tá velho. É verdade. E a geração nossa hoje, cara, você consegue entender que a pessoa é próxima da tua geração ou dos teus gostos, né? É perguntar da TV Manchete. Os jovens não sabem. Que? Sabe Tem não. gente que Os fala assim, jovens não TV... Ué, mas tinha uma TV com esse nome, Manchete? Os jovens não sabem. O que é Manchete? Não só a TV, tinha uma revista, né? Era uma concorrência mesmo ali. Sim. Tinha uma revista, ao o meu avô era eletricista lá. Todo mundo esperou que eu falasse que fosse repórter, jornalista. Eu ia perguntar se você é da família Bloch. Eu já tava assim, como é? Família o quê? Bloch. Não, só Baltar É que mesmo. tinha aquele Bloco, negócio... só foi os blocos que eu tomei da vida. Era assim, né? Aconteceu, virou manchete. Lembra? Era. Uma coisa assim. Era legal a beça. Mas isso não é só com relação à manchete, não. Tem outros indicadores na TV que nós estamos velhos. Por exemplo, eu tava conversando com a minha prima esses dias, minha prima tem 14 anos, e a gente conversando, eu falei assim, cara, nossa, eu adoro Cocoricó. Quanto tempo, né? Caramba, Já virou ela falou canja há assim... muito tempo. Não, total. Ela falou assim, Cocori o quê? Eu falei, Cocoricó, pô, você não via Cocoricó quando era criança? Ela falou assim, que é isso? Eu falei, tá na hora do Cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. As galinhas não falam... O Júlio na gaita e a bicharada no focal, que isso, cara? Tu acha que galinha No fala vocal. Cocoricó, rapaz? Hoje é tudo no Zap, rapaz. Tá maluco? Não, eles não têm. A gente brinca com essas paradas, cara, mas eles não têm essas referências, não. Quer ver que eles... Aí vem no meme. O meme hoje é feito pelas pessoas da nossa idade. E aí é assim que eles conhecem. Igual essa semana eu mandei pra esse cara aqui. Tá lá o Júlio tomando um copo de leite. Aí ele, vaquinha, é muito gostoso esse teu leite. Aí ele, mas eu não sou vaca, meu nome é Jairo. Aí ele, como é que é, menino? Aí acaba, entendeu? Você deve ter visto esse meme. Aí ele olha assim, entra aquele áudio daquele cara lá do Nordeste, fala assim, como é que é, rapaz? Como é que é? Tu não é vaca, não? Então, assim, aí a pessoa pergunta, aí, que fantoche é esse? É o Cocoricó que tinha na TV Cultura. E outra coisa que é o indicador também é que hoje é muita variedade. Muita. Então não tem como tu chegar... Eu chegava na escola, quarta-feira, o assunto da escola, quarta-feira, era o Cacete e Planeta do dia anterior. Eu ia falar sobre isso. Então todo mundo era obrigado a ver a mesma coisa. Hoje não, hoje o cara vê... Dorama. Aquele que tem- o Branco Ala. Aí eu o não cara sei vê nem Branco por onde Ala, começar, cara. o outro Não, vê o outro. Então, tipo, espalha muito. Você não tem um desenho comum, todo mundo parar pra ver X-Men Evolution antes do almoço. Sim, ou então nas não vai férias, ter, aquelas Eu férias sou revoltado que a com Globo X-Men Evolution. exibia. Eu sempre fico puto quando alguém fala. Vocês não sei se vocês vão lembrar disso, que a Globo exibia o Tartaruga Ninja nas férias de verão, que passava direto na TV Globinho. Finalzinho, era o último que passava, era Tartarugas Ninja, era muito melhor, tipo um live action, isso era muito legal. Lembro. E, O por último exemplo, desenho era sempre o mais adultozinho, né? O último ali era sempre... Sim, mas veja só que coisa curiosa. Quando você me pergunta se a inteligência artificial me assusta, não me assusta em nada. Porém, o que me assusta
é esse momento que esses jovens vivem e o momento em que, por exemplo, o meu filho e os outros vão viver. Isso me preocupa, porque, por exemplo, a gente acaba perdendo um pouco daquela coisa do pertencimento. Não tem mais aquela coisa de massa, como você falou, de, por exemplo, o assunto de quarta-feira era o Cacete Planeta na terça. Sem contar também que nós crescemos em um ambiente, né, em um momento onde o humor ele era politicamente incorreto à beça. Peça. A beça. E assim, por exemplo, você vai conversar com um cara desse hoje, cara, ele, pô, se você para e fala assim, cara, jamais uma piada dessa seria aceita hoje, Não, sabe? jamais. Eu- E tem outra coisa que é engraçada também, que tu falou essa parada de... Eu sempre lembro disso. Quando as Torres Gêmeas lá deu aquele problema todo, foi uma das... Acho que da reta final, porque tava passando o Dragon Ball Sim, eu do lembro Majin Isso é Buu efeito Mandela, né? na Globo. Tá Então ligado era que é uma o coisa efeito que Mandela, eu isso, saía do treino do futsal, eu treinava na Vila Olímpica, e todo mundo do futsal e todo mundo da escola, à tarde, conseguia assistir o Dragon Ball, porque tu já tinha terminado o treino da manhã e você ainda não tinha dado a hora de ir pra escola à tarde. Então, entre 11 horas e meio-dia e meia, era onde tinha os desenhos mais adultos. Um pouquinho, muito lá pra trás era um Power Ranger, né, que era o último da manhã. Dragon Ball. Aí eu fui pra casa seco pra ver o Dragon Ball, né, que é aquela parada, não sei o que. Quando cheguei em casa, as torres pegando fogo lá, entendeu? Não, foi bizarro. E assim, eu me lembro E o que foi Celso um lance... Portiolli não tem nada a ver com isso. Cara, muito curioso você falar, porque nesse momento, vou fazer uma contextualização babaca, né? Nesse momento da gravação desse programa, nós estamos a poucos dias passado o 11 de setembro. Né? Então, quer dizer, no 11 de setembro desse ano, 2023, assim como em anos passados, por acaso eu abri o Twitter e o Celso Portiolli estava na Trend Topic, cara. Ele não tem nada a ver com isso, Ele não cara. tem nada a ver. Mas de onde são separados? Eu tô por fora é disso aí. Não se fala sobre esse assunto ao vivo, cara. Eu tô por fora do Celso Portiolli. Eu sei da conspiração, né? Essas coisas, mas não sabia onde o Celso Portiolli resumindo, cara, tava. a piada foi essa que eu fiz, entendeu? É você levar a sério uma coisa maluca, porque surgiu uma ideia que ele tava viajando, eu acho, na época. Só Ele que tava em Nova acharam York. vários indícios, Aí assim. começaram a pegar indícios. É tipo assim, é a narrativa que as pessoas criam. Aí começaram a pegar indícios dele, querendo botar que ele tinha a ver com o 11 de setembro. E ele agregou isso, porque ele viu que virou hype. Ele foi no Flow, e ele falou no Flow assim que. Ele fez piada, falando assim: eu nunca tive a ver com isso, e você para de pesquisar isso, falou pro Igor. Não, ele é muito engraçado. Ele falou isso no final de semana no Eu Passa- acreditei nisso, uma boa época eu acreditei. Do Celso Portiolli? Não, que o 11 de setembro era uma manipulação do próprio governo americano, Mas que é eu de não duvido não, Illuminati, cara. né? Essa história que a gente acredita. Assim, eu não acho que seja 100% aquele DVD de evangélico que entregavam pra gente quando a gente era criança dos Illuminati, né? Tio Chico, né? Isso. Só que eu acredito também que existem narrativas, né? Hoje você tem muita coisa. Eu não duvido que, de repente, não o que caiu na torre, mas o que caiu no jardim do Pentágono, por exemplo, pode ter sido uma coisa ali aproveitada. Sei lá, cara. Trabalhar coisa de política com vidas é muito delicado pra você falar. Total. É porque eu não duvido de nada do Bush. Eu vi um amigo nosso, DJ Mosca, mandar um salve aí, eu vi lá no story dele postando um rap bem agressivo. E o rap falava o tempo todo que quem jogou os aviões na torre foi o George W. Bush. Mas indiretamente, pelos acontecimentos lá que causaram essa revolta, pelo treinamento dos Estados Unidos com a própria Al-Qaeda. Então, assim, existe todo um ciclo, né? Que você pega, por exemplo, uma reportagem que um pai mostra para o filho destruições em massa no mundo ali, no cenário árabe, e a criança pergunta, que grupo terrorista fez isso? Ele pega e fala, os Estados Unidos. Não, o cara cresce numa... Esquece. É outra visão, cara. É outra visão. Entendeu? Mas enfim, eu quero dar uma... Como diz minha mãe, tia do Clovin, dar uma desanuviada no clima. É, lógico. Tu curte fazer uma bet, Felipe? Uma apostinha assim, esportiva? Cara, como é que é você com esse cenário assim? Acho muito legal, cara. É mesmo? Porque a gente aqui, a maioria gosta, né? Baltar tem um tio que gosta muito, Boquinha, né? Ele não trabalha com o uniforme da empresa, ele trabalha com a blusa da Bet. O meu lance, na verdade, é o seguinte: eu acho muito mais legal o modelo de negócio e a forma com que funciona. Isso me pega muito, assim. É muito bacana. E a gente tem uma parceira nossa que é a Superbet88, tá aparecendo aqui para todo mundo que tá vendo. É um site muito organizado, muito bonito, com uma equipe especializada que vai atender você, vai te dar todo o suporte, né? Uma parada bem humanizada. Você não vai mexer no site, você vai conversar com uma pessoa, ela vai te orientar.
Você faz joguinhos lá, faz sua brincadeira, seu lazer no futebol, que todo mundo gosta. Quem vai fazer o gol primeiro, quem vai tomar mais cartão, quem vai ter escanteio. Uma infinidade de possibilidades que a 88 tem no site dela. E eles já são parceiros nossos aqui praticamente desde o começo do canal. E agora, Felipe, eles estão com a promoção assim, roubada. Que eles estão sorteando o ingresso para a final da Libertadores, que vai ser aqui no Maracanã esse ano. Então a gente está divulgando isso aqui para todo mundo que for lá no site da 88, entrar em contato com o colaborador, fizer seu joguinho de R$15 ou mais, automaticamente pelo código do seu bilhete, você está concorrendo a um ingresso, na verdade, né, para a final da Libertadores com tudo pago. Estadia e passagem aérea. Então se você for lá do Alto Xingu, ou se você for lá de Queimados, Jaguarão, onde nosso amigo morava lá, Mesquita, se for de Mesquita, é coisa que não pode falar Mesquita, é Mesquita. Se você for de Mesquita, você vai ter. Se for do Rio, não tem a passagem aérea, né? Mas se o cara for de fora do Rio, vai vir de avião. Não, eu vou ali em São Paulo pegar o avião, pô. Eu vou perder o avião. Então, rapaziada, como eu falei, cara, a promoção tá realmente muito dada. Todo mundo quase aí, pô, dificilmente não faz uma betzinha de R$15, vai fazer na 88 e vai estar concorrendo automaticamente. A gente vai estar lá, né? E o principal, Clovinho e eu, vamos estar lá no Maracanã no dia, cobrindo o ganhador, vamos estar dentro do estádio também assistindo o jogo. As semifinais já estão definidas, né? Tem 4 times aí, são 3 times brasileiros, mais o Boca Juniors, né? E 2 desses 4 vão estar no Maracanã. Tem um time do Rio concorrendo, que é o Fluminense, né? Seria do ponto de vista, não da minha torcida, né? Mas do espetáculo. Seria muito louco ter um time do Rio jogando a final no Rio, sendo que é local pré-definido, né? A Libertadores, então poderia ser qualquer outro lugar da América do Sul e caiu logo aqui. Logo nesse ano que a 88 resolveu fazer essa promoção e convidar o Drumete completo para estar lá, tanto divulgando aqui no programa, quanto para estar no dia lá. Então, rapaziada, vou reforçar aqui o convite. Você que já faz sua bet, tudo quanto é canto, pô, separa um espacinho, faz uma betzinha na 88 no valor de R$15 no mínimo e você vai estar concorrendo a esse baita brinde aí, que é o ingresso para a final da Libertadores, com estadia, hospedagem, e na semana que vem, não vou ainda queimar a largada agora, mas vai vir uma promoção da 88 aí que vai explodir com tudo. Vocês não vão nem acreditar. Se essa da Libertadores já balançou a estrutura, quando vier a próxima, eu e o Clovinho também já estamos aí, não vou falar muita coisa não, mas o pessoal vai começar a ver eu e o Clovinho aí pipocando em outros estados da federação, para tratar dessa promoção futura que o pessoal lá da Superbet 88 tá fazendo, porque os caras realmente no marketing eles brincam muito e a gente tá aqui sempre aqui agradecendo, porque além de de ser um joguinho que eu e o Clovinho estamos sempre fazendo, a rapaziada toda é nosso parceiro no canal aqui e tá sempre fazendo muito pelos clientes também. Então um abraço aí pra Superbet 88, boa sorte para você que tá concorrendo e a gente se vê lá no Maraca em novembro, beleza? Agradecer o Felipe aqui, cara. O programa passou muito rápido. Pô, acabou já? A gente tá aqui a papo de 1h10, mais ou menos. E passou. E o legal é que o roteiro era o quê? 50 e poucos minutos. A gente. Porque é conversa. Acho que esse foi o programa, cara, que a gente mais falou de coisas que não tava previsto pra gente falar. Porque o Felipe é um cara que tá. A gente nem pode falar que tá na mesma área que o cara, que é até uma covardia, né? Falar que a gente tá na mesma área que o Felipe, porque a gente tá engatinhando, né? Desde os 14. Mas é um cara que o assunto foi muito natural, né? Porque a gente mexe com coisas, pô, muito parecidas. Então, cara, te agradecer demais por esse bate-papo. Baltazinho, Clovinho, Lomeu, Rayan. Caraca, lembrei de primeiro. Rayan, pela presença aí. O menino tá encolhido ali, que o estúdio tá congelando mesmo. Tá frio. Tá bonito aqui. Então agradecer de verdade, Lomeu, Camila, rapaziada que veio, deu suporte também, ajudou a gente aí. Obrigado por arrumar um tempinho, Felipe, nessa tua correria. Tu é um cara aí que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e agora grávido, né? Ainda por cima. Grávido. Então, além de tudo isso, cara, reforçar pra você estar uma próxima vez aqui, sempre que tiver um projeto bacana aí pra você lançar, sempre que tu for estar fazendo um stand-up legal num lugar maneiro, for dar uma palestra, o espaço aqui tá aberto, cara, pra você vir. Porque tu viu como é que foi hoje aqui. A gente poderia fazer uns 10 episódios assim, né? Trocando essa ideia aberta. Então eu queria te agradecer demais, Baltazinho também. Deixar uma mensagem aí pro... Cara, eu já fico até mais assim, um turbilhão, né? Encontrar com um amigo meu de décadas e décadas. A gente se separou, claro, cada um foi seguir sua vida, acabar a escola é isso, né? E eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, essa cobrança de resgatar minhas amizades da época de escola, que foram, assim, momentos lindos na minha vida e que servem até hoje pra gente, né? Como molde.
E eu tenho procurado alguns amigos, esses dias eu voltei, eu nem tinha mais adicionado o Gabriel Carvalho. Legal. Ele tá sempre viajando aí pelo mundo. O Barone esses dias vi que tava viajando também. Aí tem amiga nossa que é âncora da Band, a Yasmin, entendeu? Ela é âncora do Band Rio. Yasmin baixou. Vem pra cá pra gente conversar, Yasmin. E sem contar aquela galera que a gente sabia que já ia seguir aquele caminho, né, ali da família, que assim, o Felipe vem de uma origem parecida com a minha, né? Família raladora pra caramba, trabalhadora, da Baixada, mas não era daquela vivência da Baixada de Nova Iguaçu, da High Society. A gente suava pra estar um pouquinho perto ali, pra ter uma educação de melhor qualidade. Sempre agradeço meus pais por esse sacrifício. Eu comentei até no outro programa aqui que a gente às vezes pegava amigos nossos que eram sócios do Caltrim Clube, né, que a família sempre teve grana, sempre estava ali, e a gente entrava às vezes na mala, ou pulava o muro da escola, ou pegava assim, quem tinha o bilhete, né, que era sócio, botava ali, a gente entrava na mala, saía no estacionamento, quando via a gente estava com os caras mais endinheirados de Nova Iguaçu, fazendo sauna, pegando piscina, e a gente ali no meio. E assim, essas coisas não são impagáveis. Eu queria agradecer muito, e que hoje é só o início da gente voltar a se encontrar. Vamos marcar de tomar um gelinho, de conhecer a sua produtora, de fazer contato. Quero ir na tua palestra. E a gente só tá começando agora a se reencontrar. E muito obrigado por hoje, cara. Imagina, cara. Eu agradeço vocês assim imensamente. É um prazer e é sempre muito legal estar com pessoas tão agradáveis. Principalmente com um programa como esse que é maravilhoso. Vocês disseram uma coisa, mais o Amaral ele falou um negócio que falaram, até covardia comparar. Cara, eu é que tô aqui nessa posição de pensar, é maravilhoso ser um comunicólogo, estar entre amigos e poder ver uma fluidez tão grande, um ambiente tão maneiro, tão democrático, para que a gente troque essas ideias tão boas. Vinícius, a gente cresceu junto, para mim, é sensacional poder te rever, te ver tão bem, ver você tão feliz, cara. Valeu. E fazendo uma coisa que agora vou jogar vou abrir a caixa de Pandora na mesa. Meu Deus. Nós nos formamos em 2008, acredito, né? Isso, 2008. Aí nós nos reencontramos em 2010, eu acho, assim. Foi o nosso primeiro reencontro pós-escola. Aí eu me lembro que era aniversário de alguém, a gente tava batendo um papo. Daí o Vinícius virou pra mim e falou assim, qual é, cara? O que tu acha de podcast? Ainda não tinha esse lance do podcast em vídeo no YouTube. Era Jovem Nerd. Isso é outro lance e tal. Só que ele pensava, e isso uma coisa mais década de 70, assim, no lance rádio, né? Aí ele, o que tu acha? Eu falei, pô, cara, acho maneiraço. Ele, tu acha que dá bom fazer? Eu falei, acho, cara, cai pra dentro lá, acho bonzão, pô. E eu lembro que ele falou, maneiro, cara, se tu se interessar, eu falei, tamo junto, cara. Aí acabou que esse lance não foi uma semente plantada, né? Foi uma semente plantada. E hoje estamos aqui, cara. Muito feliz. Obrigado, amigos, mais uma vez. Vocês são maravilhosos. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez, Felipe, pela presença. Nós vamos ter outros encontros. Já tá marcado. Já pro futuro, porque o Felipe tem muito projeto bacana, tem muita coisa legal. Agradecer a todo mundo que tá aí. Lembrando que a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá também no Amazon Music, no Spotify. Digitou lá, Drumete completo. Dificilmente vai aparecer um outro resultado. Se aparecer uma receita, mas você também aproveita. Não dá pra jogar fora, né? Mas dificilmente, se botar o Drumete completo, você vai encontrar a gente lá. Gente, muito obrigado por mais esse programa maravilhoso, com todo mundo que tá presente aqui. Muito obrigado de verdade e até a próxima.